Matheus Teixeira, vem cá conversar com a gente, por favor, sobre o Código de Conduta. O presidente do Supremo, Edson Fachin, pretende votar ainda neste ano. Para a gente que é imprensa, jornalista não gosta dessa coisa de ainda neste ano, né? A gente já queria, tá bom, presidente, quando exatamente? Ainda neste ano, qual a data? Porque a gente já quer focar nisso. Mas pelo menos já temos, ainda neste ano, o manual que definiria as normas para os ministros da Corte. Nos conte, Matheus Teixeira, sobre este assunto e se ele vai sair do papel mesmo, né? Exato, Elisa. A gente ainda perguntou para o ministro, ainda neste ano? Ele disse sim, ainda neste ano. A gente perguntou, ainda neste semestre? Ele disse, eu falei ainda neste ano. Ou seja, a gente ainda tentou cavar uma data um pouco mais precisa, mas não conseguimos. O ministro evitou dizer quando exatamente ele acha que isso pode se concretizar no Supremo Tribunal Federal. O ministro Edson Fachin, desde que assumiu o Supremo, ele assumiu isso como uma das principais bandeiras da sua gestão, que é a aprovação de um código de ética, e esse debate justamente na esteira das investigações do caso do Banco Master, que tem menções a 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, e o ministro considera importante, o presidente do Supremo, a aprovação desse manual de conduta como uma resposta do tribunal a essas acusações, uma maneira de aprovar uma pauta positiva, baixar um pouco a poeira em relação às críticas que o Supremo Tribunal Federal vem sofrendo. Além do contexto interno, ele costuma repisar também a questão internacional. Recentemente, a Corte Internacional da Alemanha aprovou um código de conduta, a Corte Constitucional da Colômbia seguiu um caminho parecido e também aprovou um manual de condutas, e o ministro fala, portanto, que ele não quer citar apenas o contexto nacional da crise do Supremo e que, na verdade, há um movimento mundial de os tribunais constitucionais aprovarem um código de conduta para limitar e deixar claro até que ponto os ministros podem ou não podem adotar uma certa relação com partes privadas, até que ponto os ministros podem, por exemplo, dar palestras e receber por essas palestras. Se as palestras têm que ser publicadas pelos ministros e informar se eles receberam ou não valores para dar palestra para uma determinada empresa privada que os contrata, e, portanto, Edson Fachin, apesar de saber que tem uma grande resistência interna a esse tema, insiste em pautar o Código de Ética. É a maneira que o ministro tem encontrado de, digamos assim, se diferenciar dos colegas e dizer que ele é a favor de um código de conduta, mas dentro do Supremo Tribunal Federal segue uma resistência muito grande. O próprio ministro admite que não tem maioria para aprovar o Código de Ética, mas ele afirma que essa é uma questão temporal, que a maioria dos ministros entende que, por ser ano de eleição, o Supremo está mais suscetível a críticas e o Supremo, portanto, não tem que chamar para si uma pauta do Código de Ética, e isso deveria ficar para depois da eleição. É a tese do ministro Edson Fachin, que por ele, na verdade, votaria agora mesmo, mas ele acredita que, passada a eleição, ele conseguirá, sim, aprovar esse Código de Conduta. Apesar disso, há uma parte do Supremo Tribunal Federal que resiste, que avisa nos bastidores que não vai deixar Edson Fachin levar essa bandeira e ter esse feito na sua gestão do Supremo Tribunal Federal. Mas eu ainda questionei ao ministro nessa conversa ontem com jornalistas. O ministro, você ficará frustrado se deixar a presidência do Supremo sem ter conseguido aprovar o Código de Ética? E ele disse que não. Apenas o fato de ter pautado a matéria, de ter se tornado um dos principais pontos de debate na sociedade atualmente, já é válido e, portanto, ele já fica satisfeito e não sairá frustrado caso não seja aprovado, segundo ele mesmo disse ontem.